Oi, turma. Vamos fazer a nossa correção de português do texto O Bradador. Ele se encontra na página 191 e as atividades estão na página 192 e 193. Então, vamos começar. A primeira questão, a número 1, não é para fazer. Então, nós vamos começar pela 2. Leia a definição a seguir. Bradar, soltar brados ou gritos. Então, o que é brados? Gritos. Soltar gritos repetidamente. Bradejar, gritar, ok? Com base na definição acima, explique o significado de bradador. Bradador, então, é quem brada, ou seja, solta gritos repetidamente. Então, bradador é quem brada. E o que é brada? É grito. Então, bradador é quem solta gritos repetidamente, ok? Identifique no texto e copie abaixo o parágrafo que mais relaciona o bradador com essa definição aqui que a gente acabou de fazer. A parte do texto, o parágrafo do texto que mais tem a ver com essa definição é esse aqui. Ele corre por ruas e campos, espalhando seus gritos e lamentos torturantes, e deixando qualquer um arrepiado de medo. Esse parágrafo, ele tá bem aqui, ó. É esse parágrafo aqui. Ele corre por ruas e campos, espalhando seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Então, é esse parágrafo aqui que você tem que copiar lá na resposta. Vamos continuar, então. Número 3. Por que não há muitas informações sobre a aparência do bradador? Porque ninguém tem coragem de vê-lo. Essa resposta está bem aqui, ó. Na número 3. Ninguém tem coragem de vê-lo. Então, essa é a resposta da 3. A número 4, eu pedi para vocês fazerem no caderno. Que informações do texto ajudam a reforçar a ideia de que o bradador é uma assombração? Ele faz suas andanças às sextas-feiras, depois da meia-noite. Essa informação tá bem aqui, ó. Faz suas andanças às sextas-feiras, depois da meia-noite. Então, quem anda na sexta-feira depois da meia-noite é considerada assombração, né? Então, essa é a nossa resposta, da número 4. Agora, olha a 5. Segundo o texto, que tipo de assombração é o bradador? Ele é uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira. Vamos olhar aqui. Ó, uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira, certo? Então, essa é a parte que você tem que escrever lá. Número 6. Sobre a finalidade desse texto, para que esse texto é escrito? Ele é para provar que a personagem bradador existe ou para trazer informações sobre a personagem bradador? A segunda informação. Em lugar nenhum ele traz provas que o bradador existe. Pelo contrário, ele fala que ninguém tem coragem de ver, então ainda ninguém viu. Agora eu quero falar com vocês duas coisas. A primeira, a palavra personagem, ela é feminina. Ela é sempre antecedida pelo artigo a. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Quando a gente vai separar as sílabas de uma palavra composta, ou seja, uma palavra que tem um hífen no meio, a gente tem que voltar a linha e colocar um hífen no começo da outra linha para terminar de escrever a palavra, tá? Olha, morto, vivo, não coube aqui. Então, a gente coloca o hífen, que tem que colocar normalmente, e depois um outro hífen para dizer que essa palavra é continuação da que estava lá, certo? Número 7. No final do texto, há uma ficha com as principais características do bradador. É essa ficha aqui, ó. Escreva mais 2 itens que poderiam entrar na ficha de acordo com as informações do texto. Assombração do tipo, nós vimos lá no texto já. Morto-vivo, espécie de múmia brasileira. Dia e horário de assombrar, também já vimos no texto. Sexta-feira, depois da meia-noite.
Como foi estudado no capítulo 3, as fichas trazem informações resumidas. Qual é a principal diferença entre as fichas que você viu no capítulo 3 e as que viu nesse capítulo? Apesar de não termos visto ainda as fichas do capítulo 3, mas dá para responder a questão indo lá e olhando. Olha só, no capítulo 3, as fichas são de aspectos científicos, pesquisados, ou seja, coisas reais, que para fazer a ficha tem que pesquisar e escrever lá os itens corretamente. Nesse capítulo, elas são fictícias, baseadas em personagens de lendas. Então vamos ver aqui primeiro. Aqui nós temos o Bradador, a ficha do Bradador é uma lenda, certo? Logo aqui, a seguir, temos a Yara, que é outro personagem fictício, um personagem de lenda. Então, essa ficha da Yara aqui também não é real. E um pouquinho aqui antes, tem um texto do Saci, que ele também é outro personagem de ficção. Agora, olha aqui no capítulo 3. Tem essa ficha aqui. Todos esses dados aqui são reais. São dados científicos sobre esse passarinho. Essa outra ficha técnica aqui, ficha científica, também é de um fato que realmente aconteceu. Não é escrito qualquer coisa aqui, é tudo cientificamente comprovado. E nós temos uma outra ficha aqui, ainda no capítulo 3, que também traz informações precisas, informações científicas de animais e onde esses animais são encontrados. Mesmo estando em extinção, aonde eles podem ser vistos ainda, certo? Agora vamos voltar lá para o nosso estudo. No exercício número 9, está pedindo para você voltar lá na página 191 e fazer um desenho de como você imagina que o bradador é. Essa aqui é uma resposta pessoal, cada um deve fazer o seu, tá? Então essa foi a nossa correção de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo apenas correção dos textos que não foram comentados ainda. Ou a partir do momento que a gente tiver só atividade dirigida, textos feitos comigo, não haverá mais vídeo de correção. Tá, turma? Então fiquem com Deus, um grande beijo para vocês.